Olá, meu nome é Fábio Prado. Eu vou mostrar nesse vídeo para você como criar o ambiente de treinamento fabioprado.net. O ambiente de treinamento, ele contém somente softwares gratuitos e a gente tem nele aqui diversos softwares, todos da Oracle. Eu vou mostrar para vocês quais são os softwares que a gente vai utilizar. O primeiro que a gente vai utilizar aí é o VM VirtualBox, que é o software virtualizador. A gente vai ter que fazer a instalação dele. Dentro dele, a gente vai ter aí um sistema operacional Oracle Enterprise Linux versão 5. A gente vai ter também aí o Oracle Database 11G Express Edition. Express Edition é uma versão da Oracle, do banco de dados da Oracle, livre para distribuição e uso, por isso que a gente está utilizando ele aqui no treinamento. E a gente vai usar aí também o SQL Developer e o SQL Plus, ambos para a gente poder se conectar no banco e fazer consultas, atualizações dentro do banco de dados. Pré-requisitos para criar esse ambiente de treinamento. O primeiro, nós temos que ter uma máquina que tenha o processador com suporte à virtualização. Não importa se esse processador é de 32 ou 64 bits, mas ele tem que ter esse suporte. Se você tem aí um processador Intel, o nome desse suporte é VTX. Se você tem aí um processador AMD, o nome do suporte é AMD-V. Quero verificar se eu tenho esse suporte, se a minha máquina tem esse suporte. O que você tem que fazer? Primeira coisa, descubra o modelo do teu processador. Você pode fazer isso no manual do fabricante ou lá no painel de controle do Windows, verifica lá qual é o nome do teu processador. No meu, vou mostrar aqui para você, ó, painel de controle, sistema, Intel Core i5. Então, meu processador é um i5, eu tenho 8 GB de RAM, sistema operacional de 64 bits, a minha máquina é de 64 bits, então eu tenho um i5. Quero descobrir se ele tem suporte à virtualização? Entra na página da Intel, lá onde tem a especificação de todos os processadores, você vai descobrir se tem esse suporte. Tem uma página que descreve todas as características do processador e lá vai ter esse suporte. Tem esse suporte? Segundo passo, verifique na BIOS da tua placa-mãe se esse suporte está habilitado. A maior parte das máquinas vem com esse recurso desabilitado na placa-mãe. O meu caso aqui, por exemplo, veio desabilitado. Eu tive que habilitar na BIOS da minha placa-mãe esse suporte à virtualização. Habilitou? Você pode ir agora para o segundo passo. Verifique se a tua máquina tem uma rede pré-configurada. Você precisa ter uma rede entre máquina host e máquina virtual. Preferencialmente, eu digo aí, rede Wi-Fi, porque o Wi-Fi normalmente você tem IP dinâmico. A máquina se conectou no Wi-Fi, ela já pega IP dinâmico e está tudo dentro da mesma rede, tanto a máquina host quanto a máquina virtual. E terceiro item, você tem que ter uma conta de usuário do sistema operacional com privilégios para instalar novos programas. Se for o Windows, por exemplo, você pode ter aí uma conta que esteja no grupo de administradores. Passo a passo agora para a gente criar esse ambiente de treinamento. Primeira coisa que a gente vai fazer, instalar o Oracle VM VirtualBox e o Extension Pack. Então esse daí é o software virtualizador. Como é que eu faço para instalar ele? Você pode ler esse artigo aqui no meu blog ou você pode me acompanhar. Então vamos me acompanhar. O que eu vou fazer agora? Vou digitar aqui VM VirtualBox Download aqui no navegador. Você pode digitar isso aí no Google, né? Na página do Google, VM VirtualBox Download. Digitei o primeiro link que ele me retornar, é a página que contém esse software aí para poder fazer download. Baixe sempre a última versão. Nós estamos hoje em 12 de janeiro de 2015. A última versão é a 4.3.20. Baixe a última. Minha máquina tem sistema operacional Windows. Vou clicar aqui para poder fazer o download dele. Como eu uso o Chrome, o navegador Chrome, ele pergunta aqui se eu quero manter esse software, se eu quero realmente fazer download dele. É um recurso de segurança aí do navegador. Baixei o virtualizador, você vai baixar também o Extension Pack, que é um plugin desse software virtualizador para habilitar recursos adicionais, como por exemplo o USB 2.0 e pastas compartilhadas. O que a gente vai precisar são as pastas compartilhadas. Para baixar ele aqui, ó, vou clicar aqui nesse link aqui, ó. Cliquei no link, está baixando os dois. Eu já tenho eles aqui na minha máquina.
Vou entrar na pasta que eu tinha baixado eles previamente. E vou dar um duplo clique aqui no software do VM VirtualBox. Então, VirtualBox 4.3.20, duplo clique nele, executar, next, 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 yes, install. Não tem nenhum segredo, é técnica INNF, que é Next, Next, Finish. Não tem nenhuma configuração especial aí para poder fazer a instalação dele. Terminou a instalação, eu não quero inicializar ele, eu vou desmarcar esse checkbox e vou finalizar. Agora eu vou instalar o Extension Pack, vou dar um duplo clique nele. Ele pergunta se eu quero reinstalar, porque eu já tinha ele instalado aqui na minha máquina. Para você deve aparecer instalar, manda instalar, desce essa barra de rolagem aqui da licença do software, clique em eu concordo e dê um OK no final da instalação. Quero verificar se está tudo OK. Vai no menu Arquivo, Preferências, Extensões. Está aqui, ó, Software VM VirtualBox Extension Pack foi instalado com sucesso. Então já cumpri aqui o primeiro passo da minha instalação. Um detalhe é que esse Extension Pack ele é free somente para uso pessoal, não para uso comercial. Então você não pode instalar ele na tua empresa lá, por exemplo, e usar para fins comerciais. Você poderia ver isso daí na licença lá que eu passei direto e a gente concordou com ela. Segundo passo agora, ó, importar o appliance contendo ambiente de treinamento. Aqui você vê o nome do artigo que diz como fazer isso lá no meu blog. Já vou entrar direto no meu blog. Vamos aqui em virtualização. Aqui no painel direito aqui tem uma seção que eu mostro aqui as categorias de artigos. Cliquei em virtualização e vamos clicar no primeiro artigo que a gente encontrar. O appliance da máquina virtual dos meus treinamentos. Aqui você tem todo o tutorial de como fazer essa instalação. Ele ensina aqui a instalar inclusive o Oracle VM VirtualBox. Ele contém links para outros artigos que você tem que ler passo a passo. Como você está vendo aqui me acompanhando no vídeo, nós vamos pular tudo isso e já vamos entrar direto no link para poder fazer download da imagem da máquina virtual, que está aqui no meu Dropbox ou no meu OneDrive. Eu vou aqui no meu OneDrive. Está aqui a máquina, o appliance, o arquivo zipado do appliance. Vou clicar em baixar. Eu vou cancelar esse download porque eu já tenho ele aqui na minha máquina. Você vai ter que esperar aí. Terminou de fazer o download. Você vai vir aqui no arquivo zipado que você acabou de fazer o download. Vou mandar extrair ele. Extract here. Então, isso aqui, ó, eu tenho o WinRAR instalado na minha máquina. Veja aí como descompactar de acordo com o software que você utiliza. E ele vai perguntar para você uma senha para efetuar a descompactação. A senha é teste 123 com T maiúsculo. Vou dar um OK. E vamos aguardar aí a descompactação. Então, só para relembrar, essa aqui a gente está descompactando o arquivo que contém a imagem da máquina virtual, que é uma máquina virtual de 64 bits, contém o Oracle Enterprise Linux versão 5, o Oracle Database 11G Express Edition e o Oracle SQL Developer e o SQL Plus, que são softwares, todos os softwares que a gente vai utilizar aí no ambiente de treinamento. Então, a instalação aqui está prosseguindo, talvez na tua máquina demore um pouco mais aí, né, a descompactação. Ou vá mais rápido, vai depender da capacidade de processamento da tua máquina. Eu tenho um i5. Terminou a descompactação, você vai ver aqui um arquivo com a extensão .ova, que é o arquivo da imagem do VirtualBox. Vou dar um duplo clique nele. Ele vai perguntar se eu quero importar essa máquina, eu vou dizer que sim. Vou importar. Vai demorar mais um tempinho aí para efetuar essa importação. E aí o passo final vai ser configurar essa máquina virtual para a gente poder inicializar ela. Você pode estar se perguntando aí, por que o Fábio está usando... Hoje a gente já tem aí o Oracle 12c. A gente está usando aqui o 11G ainda. Por que o Fábio está usando o 11G? Por quê? Vou responder essa pergunta. O 12c
se você for lá no site da Oracle para efetuar download, ela só disponibiliza para download ainda a versão Enterprise e a Standard, que são versões que precisam de licenciamento. Como eu estou distribuindo aqui para você um ambiente, um appliance com tudo pronto, para poder efetuar essa distribuição, eu não posso jogar lá dentro dessa máquina virtual a versão Enterprise e o Standard. A Oracle não permite isso. Eu tenho que colocar lá dentro a versão Express Edition. A Express Edition é totalmente livre para distribuição e uso. Então eu estou limitado a usar a 11G Express Edition, porque essa versão Express Edition a Oracle só disponibiliza ainda na 11G. Quando ela disponibilizar para o 12C, eu vou atualizar aqui também o ambiente de treinamento com a 12C. Por enquanto nós estamos limitados a usar o 11G. Mas não tem problema nenhum. Tudo que a gente vai usar aí no ambiente de treinamento vai rodar perfeitamente no Oracle 11G. Então terminamos a importação, ele vai mostrar aqui para a gente aqui o nome da máquina virtual. Treinamento fabioprado.net. Antes de inicializar ela, eu poderia dar um duplo clique aqui e inicializar ela. Nós temos que configurá-la, que seria o que vou mostrar aqui no slide, o passo 3. Então o que a gente vai fazer aqui para configurar ela? Clique no botão Configurações. Verifique aqui se você está com tipo Linux na aba geral e versão Oracle 64 bits. Então se tiver Oracle 64 bits, aqui está tudo ok. Segundo item, vá em Sistema, verifique aqui, memória disponível. Eu configurei ela com 2 GB. Bom, minha máquina host aqui, ela tem 2 GB de RAM. Se você configurar também a máquina virtual com 2 GB de RAM, vai ficar uma carroça. Então eu sugeriria que você, por exemplo, que tem 2 GB de RAM, colocasse aqui 1 GB, 1024 MB. Ah não, Fabio, eu tenho 4 GB de RAM. Então você pode aumentar. Você pode deixar 2048. Mais que isso, você não vai ter muito ganho. Então eu deixaria só 2048. Próximo item, vá aqui em Rede. Só entre em Rede aqui. Por quê? No momento que eu entro aqui, ele pega as configurações da minha placa de rede. E aí ele já configura automaticamente a tua placa de rede aqui e habilita ela para uso. Então você só precisa entrar aqui. Próximo item, eu vou clicar aqui em pastas compartilhadas. Vocês vão ver que vai ter uma pasta compartilhada que é a configuração da minha máquina que eu montei essa imagem. Você tem que deletar ela, essa pasta compartilhada, e criar uma nova. Essa nova eu recomendo que seja o teu desktop. Então você vem aqui, clica no mais, clica em caminho da pasta, outro, área de trabalho se for o Windows e dê um OK. Segundo passo, não posso esquecer aqui de clicar em montar automaticamente e dar um OK. Pronto, compartilhei uma pasta da minha máquina host que eu vou poder enxergar depois lá na máquina virtual. Por que eu preciso fazer isso? Quando você adquire um treinamento meu, eu distribuo para você, eu passo para você uns scripts que você vai utilizar naquele treinamento. Então você precisa acessar esses scripts dentro da máquina virtual. Como é que você vai fazer isso? A forma mais simples de fazer isso é através desse recurso que a gente está utilizando agora, pastas compartilhadas entre máquina host e máquina virtual. Você vai pegar os scripts que eu te passei e copiar no desktop da tua máquina host. E depois lá dentro da máquina virtual a gente vai pegar esses scripts. Então vamos dar um OK agora. E já estamos aptos a inicializar a máquina virtual. Vamos dar um iniciar. Aqui a gente vai para o passo 4, que é iniciar a máquina virtual. E o passo 5, gravar na máquina virtual os scripts fornecidos pelo instrutor. A gente vai fazer os dois agora de uma vez só. Vou aguardar aqui a inicialização da máquina virtual. Demora um pouco só na primeira vez. Porque ao longo do treinamento a gente não precisa ficar inicializando ela. Depois a gente vai salvar o estado da máquina virtual. Para quê? Para poder inicializar ela de uma forma muito mais rápida. Eu vou mostrar isso depois. Está inicializando a máquina virtual. Vou mostrar os detalhes aqui para a gente ver ele subindo o banco de dados. Cliquei no botão capturar ali para pegar captura de mouse dentro da máquina virtual. Já inicializou Oracle Linux 5. Nome do usuário, Oracle, minúsculo,
e senha Oracle minúsculo. Entrei na máquina virtual. Vamos inicializar aqui o SQL Developer, só para a gente verificar se está tudo ok com o banco de dados. E na tua máquina aí pode ser que essa inicialização demore muito. Às vezes eu vejo na máquina de alunos em sala de aula demorar muito. E aí para verificar se está abrindo, ó, você tem aqui esse gráfico aqui que mostra o uso do processador. Tá vendo que está lá em cima? Significa que está abrindo o software. Porque às vezes o aluno fica impaciente, clica aqui, eu não vejo nada, clica de novo. Depois ele tenta abrir aí 3, 4 vezes o Oracle SQL Developer. Já inicializou o SQL Developer, vocês vão ver que você tem uma configuração de conexão aí já preparada para poder entrar no banco de dados. O nome do banco é XE. Eu vou clicar aqui nesse maisinho e ele vai abrir uma conexão com o banco. Ele vai abrir a conexão. Ó. Quando abre a conexão, ele aparece um ícone de uma tomadinha aqui em cima do banco de dados. E abre uma janela de script, que é onde a gente vai digitar os nossos comandos. Deixa eu ver se o banco está no ar. Select instance name from the $instance. É uma forma de verificar se está tudo funcionando. Olha, ele retornou o nome do banco. Beleza, está funcionando. Então eu já sei que o banco de dados está no ar. É isso que eu precisava até este momento, para saber se está tudo funcionando. Eu tentei minimizar aqui o SQL Developer. Ele só deixa minimizar se você salvar essa janelinha de script. Eu vou salvar ela. E agora eu minimizo ela. Próximo passo aqui para finalizar é pegar os scripts da máquina host, trazendo eles para a máquina virtual. Vamos fazer uma cópia deles da máquina host para a máquina virtual. Como é que eu faço isso? Vem aqui ó, no seu desktop da máquina virtual, clique em computador, sistema de arquivos, pasta mídia, em português, aportuguesando média, né? Abre ela e você vai ver aí talvez 2 pastas, ou talvez mais, dependendo da tua configuração, de que você fez. Você vai ver aí no mínimo essas 2 aqui, ó, SF Desktop e SF Meus Documentos. Ignore Meus Documentos, vamos aqui dentro da SF Underline Desktop. SF Underline Desktop, eu vou ver tudo que eu tenho no desktop da máquina host, da máquina real. Vocês vão ver que lá dentro eu tenho uma pastinha chamada VM. VM é aquilo lá que eu vi dentro da máquina virtual. Vamos de novo dentro da máquina virtual. E aí eu vou clicar aqui em VM. Ó, aqui é uma pastinha scripts, que é a pasta de scripts que normalmente eu compartilho com você. Normalmente eu compartilho com você num arquivo zip. Aí você descompacta ele, gera essa pasta scripts, copia essa pasta scripts dentro do desktop da máquina host e aí acesso ela por aqui, dentro da máquina virtual. Vou dar um Ctrl C nela, um Ctrl V aqui. Pronto, já tenho meus scripts dentro da máquina virtual. Então finalizo aqui agora esse vídeo. Antes de finalizar, vamos salvar o estado da máquina virtual. Vocês viram que eu cliquei aqui no xizinho da tela principal e aqui eu mando salvar o estado da máquina. Dou um OK. A próxima vez que eu precisar usar essa máquina virtual, ele já vai abrir com tudo pronto. Eu vou ganhar tempo. E a gente finaliza aqui o vídeo. Obrigado pela sua atenção.